Não importa qual seja o problema, de calos a câncer, de uma carteira vazia a um relacionamento vazio. Não é uma pessoa e não está em uma pessoa. É uma crença universal de uma individualidade e um poder à parte de Deus. Não é a pessoa, porque a pessoa é Deus manifestado. Ela é a vida expressada. Ela é o Espírito revelado. Ela é a alma de Deus encarnada. A própria respiração que ela respira é a respiração de Deus. Ela é realmente o ser de Deus. Não há mal nela e não há pecado. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e uma maior clareza sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, despertar espiritual, ou então chamado como iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que a pessoa é a manifestação de Deus. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o autoconhecimento? Ô Gilson, se não há uma real visão de si mesmo, você não tem uma verdadeira visão da vida. A base para uma vida feliz, em paz, liberdade, amor, felicidade, requer uma mente livre do passado. Requer uma mente livre do modelo de programação, de contexto, de cultura humana. O ser humano, ele é possessivo, ele é invejoso, ele é ciumento, ele é agressivo, violento, ansioso, deprimido. São inúmeros os quadros internos psicológicos de sofrimento presente na criatura humana, no ser humano. Nesse formato de ser alguém que identificamos também em nós mesmos. Você se vê como alguém, sente ser uma pessoa. Aqui, investigar a verdade sobre isso é o nosso propósito. Isso requer que conheçamos a nós mesmos, que tenhamos ciência da verdade de como, psicologicamente, internamente, nós estamos funcionando. Isso requer a presença do autoconhecimento. Apenas e somente neste sentido nós aqui usamos essa expressão. Não é a pessoa se conhecendo, é a ciência sobre a pessoa, que nós chamamos de autoconhecimento. O que nós chamamos de autoconhecimento aqui é a compreensão do que a pessoa representa. Qual é a verdade sobre a pessoa? Não há uma separação entre você como pessoa e o resto da humanidade. A consciência da pessoa é a consciência humana. E a consciência humana é tudo isso que acabamos de colocar e muito mais. São diversos os problemas presentes nesta consciência pessoal, que é a consciência humana, que é a consciência da pessoa. Você está aqui neste mundo como uma pessoa. Ao menos é assim que você se vê, nesse contexto do existir. Você olha para si mesmo. Você nota a si próprio desta forma.
Neste existir, você é alguém presente no mundo, em contato com outras pessoas. É a forma como o pensamento nos diz, nos conta sobre quem nós somos. Aqui estamos com você questionando isso, investigando isso, explorando esta questão. A questão é: quem sou eu? Qual é a verdade sobre este mim, esta pessoa? Isso é autoconhecimento. Quando nós temos essa base, podemos ir além desta ideia, porque de fato se trata de uma ideia. Essa descrição sobre você é o seu nome e a sua história. Você se vê no corpo tendo uma história e tendo um nome. Mas haverá algo além disso, aqui presente? Certamente algo aqui está presente. Além desse nome, dessa história, desse corpo e desse mundo. No entanto, nós não temos ciência disso. A não ser que ocorra uma profunda mudança, uma profunda transformação neste modelo. Neste modelo desse existir de alguém presente na vida, com um elemento separado da própria vida. A realidade sobre você é a verdade sobre Deus. Esta é a ciência sobre a vida. Eu sei que aqui estamos colocando algo bastante estranho para a maioria de nós. Nós estamos nos movendo na vida como as demais pessoas à nossa volta. Nós queremos, na vida, da vida, o que elas também querem. Nós queremos o sucesso, o prestígio, a fama, a aceitação pública. Queremos o reconhecimento, queremos ser amados, aceitos. Queremos os aplausos, os elogios. Para nós, essa é a ideia da felicidade humana. Assim, o nosso ideal, como de todos à nossa volta, é de encontrarmos a felicidade, encontrarmos o amor, encontrarmos a paz. Para todos nós, isso é algo no futuro. Porque quando você olha para a sua vida agora, aqui, neste momento, está faltando muitas dessas coisas. E algumas delas que parecem estar aqui, parece que ainda estão incompletas. Há um profundo sentido em nós de insatisfação, de inquietude, de desordem, confusão e sofrimento. Então nós vivemos sempre na ideia de alcançar, de obter, de chegar lá. Essa é a busca. Encaramos isso da forma mais natural, para não dizer da forma mais comum nesta vida, que é a nossa vida humana. Uma real aproximação da vida é a libertação dessa ilusão, de tudo isso que acabamos de colocar. E por que tudo isso é uma ilusão? Porque isso se situa na ideia de alguém para alcançar isso no futuro. Qual é a verdade desse alguém?
esse sentido de alguém presente, deste eu, deste mim, desta pessoa. Por maiores coisas que realize, conquiste e alcance, ele continuará se sentindo incompleto, com problemas, infeliz. É assim que psicologicamente, internamente, esta vida da pessoa se situa. Portanto, a não ser que nós tenhamos uma real visão da vida, uma real visão da verdade sobre nós mesmos, continuaremos presos dentro deste quadro, deste velho modelo. É por isso que nós precisamos do autoconhecimento. Precisamos tomar ciência da verdade sobre a pessoa que eu sou. Alguns nesta vida já realizaram isso. Algo além desta pessoa, deste sentido do eu, deste sentido do ego, desta busca, desta procura, deste anseio por realizações externas. Você nasceu para a ciência da felicidade, do amor, da paz, da liberdade. E isso não é algo do lado de fora. Isso é algo constatado como sendo a verdade sobre a vida. Quando está presente a real liberação de toda essa desordem e confusão que a mente egóica, que a mente da pessoa representa. A presença do autoconhecimento lhe abre esta porta para a visão real da vida, em sabedoria, em compreensão, em inteligência. E assim o seu contato com o mundo à sua volta não é o contato de alguém que se separa do mundo, que se separa do outro, que se separa da vida. O seu real estado de ser é de não separação. Não há qualquer separação entre você, o outro e a vida. A compreensão da verdade de ser ocorre quando há o fim para essa ilusão dessa ideia de alguém, neste propósito de vir a ser. Portanto, ser feliz no amor, ser feliz na paz, ser feliz na liberdade. Sempre nessa ideia do futuro, de algum dia alcançar. A verdade está aqui e agora, se revelando como amor, felicidade, liberdade. Como real paz, quando há esta ciência divina, quando há esta ciência de Deus, que é a verdade deste ser. Isso requer uma mente livre deste sentido do eu, desse sentido egóico, desse sentido de separação. É porque você se vê como alguém separado do outro, separado da vida, separado de Deus, que está presente. Esta insuficiência, carência, esta falta, esta dor, esta desordem psicológica, essa projeção de vir a ser no futuro, de alcançar amanhã. Se isso se dissolve, a ilusão termina, a ignorância desaparece. Então está presente a presença dessa inteligência, desta percepção da vida,
que é a visão de Deus. Assumir isso nesta vida requer a presença desse aprender sobre nós mesmos, para o descarte desta ilusão, desta falsa identidade, dessa ilusória identidade, que é a presença do ego. Então a realidade de Deus se revela. Esta é a realidade da vida. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, eu sei o que preciso fazer para mudar, mas na hora H eu sempre me saboto e volto aos velhos hábitos. Como lidar com os pensamentos? Então, Gilson, lidar com os pensamentos. Essa é a pergunta. Quem é o elemento que irá lidar com os pensamentos? Investigue a natureza do eu, a natureza da pessoa, a verdade sobre você. Essa ideia de alguém para lidar com os pensamentos consiste na ilusão de alguém que tem pensamentos e que controla pensamentos e que pode se livrar dos pensamentos. Quando o pensamento está presente, o que está presente é uma lembrança. A presença dessa lembrança, que é o pensamento, é uma reação de memória, algo que vem do passado. É uma resposta a um dado estímulo aqui, neste instante. Não tem alguém aqui produzindo esse pensamento. É uma resposta do cérebro, é uma resposta da memória, é uma reação de pensamento. Portanto, abandone a ilusão de alguém presente para lidar com pensamentos. Porque a presença do pensamento é que está criando a ilusão de alguém que é o pensador para lidar com os pensamentos. Essa é a primeira lição. Tome ciência de que o que está presente aqui é somente um pensamento. Não reaja, não aceite nem rejeite. Apenas observe. Não faça qualquer escolha ou julgamento sobre este pensamento. Porque ao fazer isso, você vai estar colocando uma identidade presente para interagir com o pensamento. Essa entidade é a presença do próprio eu, que é o pensador. Então a realidade é que não há alguém para lidar com pensamentos. Tudo que se faz necessário aqui é tomar ciência destas reações, quando elas surgem. Quando um pensamento surge, um sentimento ou uma sensação, observe. Não condene, não aceite, não rejeite. Você não precisa dizer sim, não precisa dizer não. Tudo que se faz necessário aqui é olhar, é apenas observar. Essa é a qualidade de aproximação que lhe revela a verdade sobre o eu, sobre o pensador, sobre esse elemento que constantemente vem do passado e que se confunde com os pensamentos quando eles aparecem. Apenas tome ciência, observe. Olhar é olhar sem alguém olhando. É só olhar. Quando colocamos alguém para concordar ou discordar, para gostar ou não gostar do que aparece. É que por muito tempo o nosso velho modelo é o modelo da continuidade
do eu, do pensador, do observador. Aqui estamos lhe convidando a descobrir o que é ficar ciente sem se envolver com isso. Então nos aproximamos da compreensão de nós mesmos. Isso é autoconhecimento. E com essa base do autoconhecimento, estamos diante de um instante de revelação de algo além do eu. É quando a mente se aquieta, o cérebro silencia, e esse espaço surge. Esse espaço é a presença da meditação, desse olhar sem o observador, desse perceber sem o percebedor. E a presença da meditação revela algo além do passado, além do pensador, além do pensamento, além de toda esta inquietude. A ideia de alguém fazendo isso, de alguém para se livrar disso, de alguém para realizar isso, isso é apenas ainda um pensamento. Solte isso. Apenas tome ciência das reações. E tudo vai ficando claro que não há alguém presente que se separa do pensamento sendo pensador. Alguém presente que se separa do sentimento sendo alguém nesse sentir. Alguém presente para vencer. Alguém presente se auto-sabotando. Não existe tal coisa. É a ilusão de uma identidade. É o modelo do pensamento se separando para intervir, para interagir, para controlar, que está criando essa condição, criando essa ilusão. Se aproximar da vida é olhar para esse instante, sem alguém nesse olhar. Se aproximar de si mesmo é olhar para esse instante, sem alguém nesse olhar. Se aproximar do pensamento é permitir que ele seja visto sem alguém. Então ele se conclui e ele termina. É porque o pensamento não se conclui. Porque há sempre uma entidade presente que se envolve com o pensamento, porque ele mantém essa continuidade. Mas quando deixamos de nos envolver com o pensamento, a ideia de alguém para se envolver desaparece. Quando isso ocorre, o pensamento cessa. Então temos o fim do pensamento, o fim dessa ilusão, o fim do eu. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de puro poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos conhecermos, para podermos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.